Imagine acordar um dia e descobrir que o dinheiro que você tem no bolso vale metade do que valia ontem. Não porque você gastou, mas porque ele simplesmente perdeu valor. Parece absurdo, pois essa era a realidade cotidiana de milhões de brasileiros até meados da década de 1990. A inflação, esse fenômeno invisível e persistente, corroía salários, destruía economias familiares e transformava o simples ato de fazer compras em uma corrida contra o tempo. Mas tudo mudou com um plano que prometia estabilizar o país e devolver ao povo o controle sobre seu próprio dinheiro. O Plano Real. Em julho de 1994, o Brasil lançou uma nova moeda, o real. Na época, um real valia exatamente $1. Era uma equivalência simbólica, mas poderosa. Pela primeira vez em décadas, os brasileiros podiam planejar o futuro sem medo de que seus rendimentos evaporassem da noite para o dia. O Plano Real não foi apenas uma troca de cédulas, foi uma engenharia econômica complexa, desenhada por uma equipe liderada por Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, e implementada com precisão cirúrgica. O plano envolveu a criação de uma moeda virtual, a URV, Unidade Real de Valor, que funcionava como uma âncora psicológica para os preços, preparando o terreno para a transição definitiva. Mas por que o Brasil precisava de um novo plano? Para entender isso, é preciso voltar algumas décadas. Nos anos 1980, o país enfrentava uma hiperinflação que chegou a ultrapassar 80% ao mês. Isso mesmo, ao mês. O dinheiro perdia valor tão rápido que os preços nos supermercados eram alterados várias vezes ao dia. Trabalhadores corriam para gastar seus salários assim que os recebiam, antes que a inflação os devorasse. Era uma economia em colapso, onde a instabilidade financeira se tornava parte do cotidiano. O Plano Real trouxe uma pausa nesse ciclo vicioso. A inflação caiu drasticamente, a confiança voltou aos mercados e o Brasil entrou em uma nova era de crescimento. Mas será que essa estabilidade era definitiva? E mais importante, o que aconteceu com o valor do real ao longo dos anos? Em 2025, o real já não vale mais o que valia em 1994. Hoje, um real equivale a cerca de 0,20 centavos de dólar. Em outras palavras, o poder de compra da moeda caiu mais de 80% desde sua criação. O que causou essa erosão silenciosa? A resposta está na própria natureza da inflação. Ela não precisa ser explosiva para ser destrutiva, basta ser constante. Um aumento de preços de 5% ao ano pode parecer pequeno, mas ao longo de uma década representa uma perda significativa de valor. E quando somamos crises políticas, instabilidades globais e decisões econômicas equivocadas, o impacto se multiplica. O real, que nasceu como símbolo de estabilidade, passou a carregar as marcas de um país que ainda luta contra velhos fantasmas. Mas a inflação não afeta todos da mesma forma. Ela é seletiva, quase cruel. Os mais pobres sentem seus efeitos com mais intensidade, pois gastam a maior parte de sua renda em bens essenciais, alimentos, transporte e energia. Quando esses preços sobem, não há margem de manobra. Já os mais ricos, com acesso a investimentos e ativos que se valorizam com a inflação, conseguem se proteger. É como se a inflação fosse um imposto invisível, que pesa mais sobre quem menos pode pagar. E há ainda um aspecto psicológico. A inflação mina a confiança. Quando os preços são imprevisíveis, o consumidor hesita, o empresário adia investimentos, o governo perde credibilidade. É um ciclo de desconfiança que paralisa a economia. E mesmo quando os índices parecem controlados, a memória da instabilidade permanece, como uma cicatriz que nunca desaparece completamente. Nos últimos anos, o Brasil enfrentou novos desafios. A pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia, as tensões comerciais entre grandes potências. Tudo isso afetou a economia global e, por consequência, a brasileira. O Banco Central elevou os juros para conter a inflação, mas isso também freou o crescimento. O dilema é antigo: como equilibrar estabilidade de preços com desenvolvimento econômico? E enquanto isso, o real continua sua trajetória silenciosa de desvalorização. Não há manchetes alarmantes nem corridas aos bancos. Mas há uma erosão constante, quase imperceptível, que afeta o cotidiano de milhões.
O café da manhã custa mais, o aluguel sobe, o transporte encarece, e o salário, mesmo reajustado, parece sempre insuficiente. Será que há saída? Alguns especialistas apontam para reformas estruturais, maior responsabilidade fiscal, investimentos em produtividade. Outros defendem uma nova moeda digital atrelada a ativos reais. Mas todos concordam em um ponto: ignorar a inflação é o caminho mais rápido para o colapso. Ela pode ser invisível, mas seu poder é devastador. A inflação não é apenas uma questão de números, ela é uma força política. Um governo que não controla os preços perde apoio popular, vê sua base de sustentação ruir e abre espaço para discursos radicais. Ao longo da história brasileira, ciclos inflacionários estiveram diretamente ligados à instabilidade institucional. Presidentes caíram, planos econômicos fracassaram e a confiança na democracia foi abalada. O real, como símbolo de estabilidade, também se tornou um termômetro político. Em 2022, por exemplo, a inflação voltou a ser protagonista. A alta nos combustíveis, nos alimentos e na energia elétrica reacendeu o debate sobre o papel do Estado na regulação da economia. O Banco Central, com sua autonomia recém-conquistada, elevou a taxa básica de juros, a Selic, para conter a escalada dos preços. Mas essa decisão teve efeitos colaterais, encareceu o crédito, reduziu o consumo e freou o crescimento. A população já fragilizada pela pandemia sentiu o impacto no cotidiano. E é nesse ponto que a inflação revela sua face mais complexa. Ela não é apenas um fenômeno econômico, mas um dilema ético. Quem deve pagar o preço da estabilidade? Os mais pobres, que enfrentam o aumento dos preços sem proteção? Os empresários que veem seus custos subirem e seus lucros encolherem? Ou o Estado, que precisa equilibrar contas públicas sem sacrificar investimentos sociais? A resposta não é simples, e talvez por isso a inflação continue sendo um dos maiores desafios da política econômica moderna. Ela exige decisões impopulares como cortes de gastos, reformas fiscais e controle monetário, medidas que, embora necessárias, muitas vezes enfrentam resistência da sociedade e do Congresso. O resultado é um jogo de empurra, onde ninguém quer assumir o custo da solução. Mas há caminhos possíveis. Países como Chile, México e Colômbia conseguiram reduzir a inflação com políticas consistentes e transparência fiscal. Investimentos em educação financeira, fortalecimento das instituições e combate à corrupção também fazem parte da equação. E no Brasil, algumas iniciativas começam a surgir. A digitalização da moeda, por exemplo, promete maior controle sobre a circulação de dinheiro e mais eficiência na política monetária. O real digital, ainda em fase de testes, pode ser uma ferramenta poderosa. Ao permitir transações rastreáveis e instantâneas, ele oferece ao Banco Central uma visão mais precisa da economia. Mas também levanta questões sobre privacidade, inclusão digital e segurança cibernética. Será que estamos preparados para essa nova era? Enquanto isso, o cidadão comum busca formas de se proteger. Investimentos em renda fixa, fundos atrelados à inflação, criptomoedas. A diversificação virou regra, mas nem todos têm acesso a essas alternativas. A educação financeira ainda é um privilégio de poucos. E sem ela, a população fica vulnerável à inflação, às crises, aos discursos fáceis. A mídia também desempenha um papel crucial. A forma como a inflação é noticiada influencia a percepção pública. Manchetes alarmistas podem gerar pânico. Silêncios estratégicos podem mascarar a realidade. É preciso responsabilidade na comunicação para que o debate seja informado e construtivo. E há ainda o fator psicológico. A inflação cria uma sensação de urgência, de que é preciso consumir agora, antes que tudo fique mais caro. Esse comportamento, embora compreensível, alimenta o próprio ciclo inflacionário. É um paradoxo. O medo da inflação gera mais inflação. E quebrar esse ciclo exige mais do que medidas técnicas. Exige confiança. Confiança no governo, nas instituições, na moeda. E essa confiança é construída com tempo, transparência e resultados. O Plano Real conseguiu isso em 1994. Mas hoje, em 2025, o desafio é diferente. O mundo mudou.
as crises são mais complexas, e o Brasil precisa de uma nova narrativa, uma que reconheça os erros do passado, mas também aponte caminhos para o futuro. Será que estamos prontos para enfrentar esse inimigo invisível com as armas certas? Será que conseguimos equilibrar crescimento com estabilidade, inclusão com responsabilidade fiscal? E, acima de tudo, será que aprendemos com a história? A resposta está sendo escrita agora, nas decisões que tomamos, nas políticas que apoiamos, nas escolhas que fazemos todos os dias. A inflação pode ser invisível, mas seu impacto é real. E entender esse poder silencioso é o primeiro passo para enfrentá-lo. Obrigado por acompanhar este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com quem precisa entender mais sobre o tema e deixe seu comentário abaixo com dúvidas, opiniões ou sugestões. Sua participação é essencial para manter esse debate vivo e relevante. Até a próxima!